Esta é uma mensagem do coração de Deus para você no dia de hoje. Então, não ignore esse vídeo. Fique até o final, assista esse vídeo completo, porque esta mensagem vai abençoar você e a sua casa. Peço a você que se inscreva no canal e deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esta bênção. A morte de Cristo. Nosso caminho para a vida eterna. A morte de Jesus Cristo é um evento fundamental na fé cristã. E muitos acreditam que através dela, a humanidade encontrou um caminho para a vida eterna e a reconciliação com Deus. Para compreender plenamente essa afirmação, é importante examinar as referências bíblicas que sustentam essa crença e entender o objetivo e a motivação por detrás da morte de Cristo. A base para a compreensão da morte de Cristo como um meio de vida eterna pode ser encontrada em várias passagens bíblicas. Uma das mais conhecidas é João capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa passagem enfatiza o amor de Deus e o sacrifício de Cristo Jesus como um presente para a humanidade, oferecendo vida eterna àqueles que creem nele. Outra referência importante é Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa passagem destaca a conexão entre o pecado e a morte espiritual e a vida eterna através de Jesus Cristo. A morte de Cristo é vista como a solução para o problema do pecado e a garantia da vida eterna para os crentes. O objetivo central da morte de Cristo era reconciliar a humanidade com Deus. O pecado separou os seres humanos de Deus, criando uma barreira espiritual, como mencionado em Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A morte de Cristo removeu essa barreira, permitindo que os crentes se reconciliassem com Deus e experimentassem uma relação restaurada com Ele. Além disso, a morte de Cristo também serviu como um sacrifício substitutivo. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, lemos: Ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes sarados. Jesus assumiu a penalidade pelos nossos pecados, permitindo que fôssemos perdoados e justificados diante de Deus. Sua morte tornou possível que os crentes fossem considerados justos aos olhos de Deus. A motivação por trás da morte de Cristo é profundamente enraizada no amor de Deus pela humanidade. Em João capítulo 3, versículo 16, mencionado anteriormente, declara claramente que Deus deu seu Filho por amor. Essa motivação é enfatizada em Romanos capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A morte de Cristo não foi apenas um ato de redenção, mas também um ato de amor incondicional por parte de Deus. Além disso, a motivação por trás da morte de Cristo Jesus também inclui a vontade de Deus de oferecer salvação e vida eterna a todos os que creem. Como 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, afirma: O Senhor não retarda a sua promessa como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento.
A morte de Cristo foi o meio pelo qual Deus tornou a salvação acessível a todos, expressando seu desejo de que ninguém se perca, mas que todos tenham a vida eterna. Em resumo, a morte de Cristo Jesus na cruz trouxe a vida eterna conforme ensinado nas Escrituras Sagradas. Ela removeu a barreira do pecado, nos reconciliou com Deus e ofereceu a justificação e o perdão aos crentes. E tudo isso foi motivado pelo profundo amor de Deus pela humanidade e sua vontade de oferecer a salvação a todos. A morte de Cristo é o alicerce da fé cristã, lembrando-nos do amor, da graça e da esperança que encontramos em Cristo Jesus. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e hoje vive e viverá eternamente. Nós, como filhos, aqueles que são criados e reconhecem Deus como Pai e Jesus como o Filho de Deus e a nossa única forma de salvação, devemos compreender essas relações entre a morte de Cristo e a salvação pelos nossos pecados. Eu espero que esta mensagem tenha feito algum sentido para você e que você possa meditar e, se tem algum pecado, se arrepender. Porque é desejo de Deus que você viva eternamente com Ele no reino dele. Eu fico por aqui com esse vídeo, te peço que se inscreva no canal e deixe o seu like. Também que compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas sejam abençoadas por esta mensagem. Que Deus te abençoe.